anos, empresas brasileiras estão sendo esmagadas por decisões americanas, enquanto o nosso governo assiste de braços cruzados. Empresários brasileiros já alertam, sem ação imediata, vamos enfrentar uma quebradeira histórica. O mais grave, eles dizem que não tem qualquer apoio do governo para enfrentar essa crise. Novas medidas podem ser anunciadas a qualquer momento e milhares de empregos estão em jogo. Estamos falando do futuro do nosso setor produtivo. Vamos revelar agora o que está por trás dessa crise e o que isso significa para quem produz e empreende no Brasil. Você precisa entender o que está acontecendo. Olha, Tosi, nós temos que ser realistas. É cada vez mais improvável que haja uma saída de curto, de médio prazo, realística, nesse ambiente de uma batalha que se torna cada vez mais dura. E se nós olharmos para os movimentos, os preparativos que têm acontecido do lado americano, o cenário não poderia ser pior. Nós sabemos que o Trump, no seu governo, adotou as tarifas como uma espécie de varinha mágica para cumprir vários dos seus objetivos, de ampliar a sua arrecadação, e ele tem uma expectativa de, nos próximos 10 anos, arrecadar 2,5 trilhão de dólares apenas com pagamento de tarifas dos importadores. Tem o objetivo de equilibrar as contas americanas, de suprir medidas, compensar medidas de redução de impostos para a classe média, corrigir abusos econômicos internacionais e por aí vai. E ele faz isso mobilizando um conjunto de poderes que existem, na verdade, há 100 anos na legislação americana. Uma lei, por exemplo, de 1974, que é um dos instrumentos principais, uma lei comercial, onde existem ali algumas autorizações excepcionais para o governo abrir investigações, estabelecer restrições econômicas comerciais, a lei de emergência econômica em casos de emergência nacional, entre outras normas que o Trump tem cada vez mais revigorado e expandido. Mas eu cito isso porque na carta que o Trump mandou para o Lula, é curioso observar que a carta, na sua primeira parte, fundamenta a imposição da tarifa de 50% ao Brasil, utilizando como referência, embora não esteja explícito, a lei de emergência econômica. Mas se a gente se perguntar qual é exatamente a emergência ameaça nacional que o Brasil impõe aos Estados Unidos, não está claro. Aí lá na segunda parte da carta, ele determina que o governo americano inicie uma investigação para uma série de violações que o Brasil supostamente estaria cometendo nessa competição com os Estados Unidos. Violações de direito de propriedade intelectual, desmatamento ilegal, subsídios e uma série de outros temas. O que o Trump indicou para um bom intérprete com essa sua decisão? Indicou que, por um lado, ele já impõe de imediato uma tarifa de 50%, que muito possivelmente pode ser questionada por alguma decisão judicial ou por algum outro problema que faça com que ele tenha que recuar ou desfazer essa tarifa de 50% ali imposta. Aliás, uma série de ações judiciais já começam a tomar conta dos tribunais. Mas, para se garantir, por outro lado, ele já abre um conjunto de investigações que são a medida inicial que autorizará o Trump a utilizar um outro instrumento da Lei de Comércio para impor tarifas ainda mais significativas ao Brasil. Então, o que o Trump indicou com os 50% e depois com o cancelamento dos vistos de autoridades brasileiras é que essas são apenas a primeira prestação de uma dívida maior, cujos passos da execução já estão sendo dados no governo americano. E o que isso significa de impacto para nós também aqui é interessante para observar as opções que o Lula tem feito. O que significa para nós é que o governo percebeu que a situação vai escalar e vai se tornar cada vez pior. Do ponto de vista do governo, o que fazer? Inicialmente se tentou autorizar o Alckmin, vice-presidente, supostamente mais moderado, para ser o articulador. Não deu certo. A foto com líderes do Hamas vai envelhecer muito mal. Pediu à embaixadora brasileira, aliás, muito competente lá nos Estados Unidos, para tentar canais de contato com as lideranças do primeiro escalão americano. Sem sucesso. E a partir daí ficou muito claro que a pena vai aumentar e que o diálogo sumiu. Politicamente, é verdade, Tosi, é cada vez mais difícil imaginar uma saída para o que tem acontecido. Agora, por onde tentam se buscar alternativas?
Uma das rotas, como eu mencionei, é a judicialização. Olha que curioso, em que empresas americanas aliadas a brasileiras mobilizam o judiciário americano sob o argumento de proteção do seu direito de propriedade. Aliás, uma empresa importadora de suco entrou com uma ação recente no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York pedindo uma liminar, dizendo, com razão, que a tendência, se nada for feito, é que toda essa infraestrutura e esse comércio de suco de laranja provocará uma quebradeira em escala. Agora, indo direto ao ponto, solução política quase impossível. Pois olha, quem chegou agora foi o André Marcília. Vamos dar boas-vindas. Tudo bem, Marcília? Tudo certo? Seja bem-vindo. Tudo bom, Tosi? Um minutinho. Cumprimento vocês. Deixa eu já te falar, desculpa te interromper, é que o Scorsin está dando sinal de gato para você e o Vargas acabou de trucar e você tem que decidir se vai ou não. Mas ele pode estar blefando, viu? Pois é, você sabe que eu não sei jogar truco, então eu fico fora dessa. Então, não está entendendo o que fala, o que está acontecendo. Eu, no máximo, eu sei jogar rouba-monte, no máximo. Aliás, esse é um defeito que eu tenho, talvez até por isso que eu tenha uma certa dificuldade de ter simpatia pelo governo Lula. Eu não sei jogar cartas, né? E também não sou muito, gosto no máximo de um vinho, não sou chegado em outras bebidas. Mas eu peço aqui desculpas agora públicas, porque fiquei preso no trânsito infernal dessa cidade de São Paulo. Queria muito receber aí um convite acolhedor de Curitiba, que não tem trânsito, não é isso? Curitiba não tem trânsito e, enfim, quem sabe não me mudo para ir qualquer hora. Aqui é um inferno incrível, toda hora do dia, a gente fica rifado sempre. Mas olha, o Marcília parece ser um espécime raro de profissional do direito que não jogou na faculdade truco, né? Eu pensei que não existissem. Eu ficava estudando. Fico bem desconfiado agora do Marcília, bem desconfiado. Mas eu queria aproveitar o gancho do Vargas, antes de você passar, Tosi. Vargas, até aproveitar o teu conhecimento geopolítico, e essa questão não é uma saída política, né? O que significa dizer que a própria diplomacia, de certo modo, está de mãos amarradas. Mas eu não sei se faz sentido essa pergunta, mas uma possibilidade, né, de reabrir-se pelo menos o canal político ou diplomático, me parece que o ministro Barroso deu. Quando ele fala, a primeira vez que o ministro faz a cartinha, ele fala lá, o governo americano, o presidente Trump, ele está mal informado a respeito do que está acontecendo. E o ponto central do Trump, e ele só insiste nisso, é o julgamento do tal do Bolsonaro. Se o Trump está mal informado, não seria essa uma forma de abrir o canal com o Trump? Meu senhor, o senhor está mal informado, deixa eu lhe informar o que está acontecendo e apresentar para o Trump, né? Já que tudo está sendo feito tão bem feitinho, não seria tão simples informá-lo do que está acontecendo e o Trump, puxa vida, o Eduardo Bolsonaro está de sacanagem, está me enganando aqui. Estou sendo irônico, mas não seria essa uma forma de abrir um canal? Quer dizer, porque o Alckmin ele deu a declaração que na conversa que ele teve com a sua contraparte americana, ele disse assim, quero conversar e deixar os lados, a questão econômica e ideológica de lado. A melhor forma de deixar a questão política e ideológica de lado e focar no econômico é justamente informar do fato, mostrar que está tudo sendo feito de acordo com a lei, que isso aqui é uma democracia pujante, que está funcionando muito bem e que a gente pode então conversar sobre a economia. Eu sei que o governo brasileiro não vai ter muita dificuldade de convencer, né, e de bem informar o Trump, mas essa não seria uma possibilidade? Quer dizer, a própria recusa, né, de se informar o governo americano já não é um sinal de que quem está fechando a porta política é mais nós do que eles? Olha, Scorsin, eu concordo com você que os sinais dados pelo Brasil ao governo americano foram enfáticos de hostilidade, desinteresse ou muitas vezes de desprezo, não é? O Lula explicitamente apoiou a candidata de oposição ao Trump. Não foi à posse e não mandou nenhuma autoridade. Não adotou nenhuma medida ou iniciativa para reconectar diretamente com Trump desde o momento em que Trump assume o poder. Ao contrário, resolveu explicitamente embarcar na canoa chinesa aliada à Rússia e se manifestar sobre temas de alta sensibilidade da segurança nacional americana, inclusive a guerra entre Israel e o Irã, entre outros temas dos mais sensíveis, não apenas
para os interesses e a orientação ideológica dos republicanos, mas de toda a elite intelectual, política e econômica daquele país. O Lula não entrou numa zona de tensão apenas com quem é aliado amigo do Trump, mas com todas as lideranças do ambiente acadêmico, intelectual, político, que são imensamente hostis aos aliados que Lula tem adotado como parceiros de primeira hora aqui no Brasil. Esse é o momento em que precisamos falar a verdade. Nossas empresas estão sendo deixadas à própria sorte, enquanto decisões lá de fora ameaçam destruir setores inteiros da nossa economia. Se você quer estar por dentro do que realmente está acontecendo e apoiar um canal que não tem medo de expor os fatos, inscreva-se agora, curta este vídeo e ative as notificações. E eu te pergunto, você acha que o governo brasileiro está defendendo quem produz neste país? Quero saber sua opinião nos comentários.